Oi, gente! Como vocês estão? Espero que bem, hein? Na aula de hoje falaremos sobre um novo período da história. Saímos da Idade Média para darmos início à Idade Moderna. Para tanto, vamos começar falando de uma grande mudança que aconteceu na forma de pensar, o que causou profundas mudanças na sociedade. O homem medieval começa a perder espaço para o homem moderno. Isso tudo foi possível graças ao que chamamos de renascimento cultural e científico. Vamos conhecer alguns artistas, pensadores e cientistas que mudaram a história com suas ideias. E o que foi Renascimento Cultural e Científico? Foi um movimento intelectual, artístico, filosófico, cultural, literário e científico, caracterizado pela valorização do homem. Um exemplo desse movimento é a tradicional, antiga e famosa frase de William Shakespeare, que é "ser ou não ser, eis a questão", dita pelo personagem Hamlet. Nela, podemos ver justamente esse posicionamento do homem. Nos fala sobre agir, tomar a ação e se posicionar ou não diante dos acontecimentos. Diferente do que acontecia lá na Idade Média, em que a maior parte das decisões e ações eram pautadas nos caminhos apontados pela Igreja. O homem começa a se valorizar. Quando aconteceu? Entre os séculos XIV e XVI. Onde? Na Itália, mais especificamente na cidade de Florença, na região da Toscana. E qual era o contexto no qual isso aconteceu? Era a transição da Idade Média para a Idade Moderna. O comércio de especiarias do Oriente aumentava cada vez mais, fazendo com que os europeus conhecessem novas culturas. Havia uma imensa rivalidade política, artística e cultural entre as cidades italianas. E ainda uma ascensão da burguesia, que aprendia a ler e escrever, tinha contato com os livros, valorizava o lucro, bem como os prazeres da carne, e, por isso tudo, não estava satisfeita com os princípios estabelecidos pela sociedade medieval. E o que defendiam? Os renascentistas acreditavam que a Idade Média tinha sido a Idade das Trevas. Portanto, pensavam erroneamente que tinha sido um tempo sem cultura, sem arte e etc. Para mudar isso, defendiam um retorno à antiguidade clássica da Grécia e Roma, um resgate da arte greco-romana, que para eles era um modelo de arte e cultura a ser seguidos. Nesse cenário, algumas mudanças começaram a se tornar perceptíveis. Resumidamente, podemos dizer que deixaram o teocentrismo, no qual Deus estava no centro de tudo, e passaram a acreditar no antropocentrismo. Começaram a deixar o coletivismo em detrimento do individualismo. Diminuíram o espaço do espiritualismo devido à ascensão do racionalismo. E começaram a trocar o ascetismo pelo hedonismo, ou seja, o que antes era estabelecido pela doutrina da Igreja em favor da fé, com o Renascimento, passou a privilegiar mais os prazeres da vida. Vamos ver agora as principais características do Renascimento. No antropocentrismo, o homem, no centro das atenções do artista, é visto como um ser criativo, virtuoso, capaz de alcançar a glória, sendo dono do seu próprio destino. Na imagem ao fundo, vemos a obra A Criação de Adão, pintada por Michelangelo, que nos mostra Deus indo ao encontro do homem e transmitindo o seu conhecimento para ele. No centro, temos o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, um desenho que representa o ideal clássico de beleza, equilíbrio, harmonia das formas e perfeição das proporções humanas. Já o individualismo é o valor da tradição burguesa e moderna, na qual as pessoas demonstravam suas habilidades para obterem reconhecimento. Por causa dessa característica, houve uma grande propagação dos retratos. Ao lado, vemos a obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que retrata uma mulher com postura formal e sorriso misterioso. É uma obra que envolve muitos mistérios e interpretações. Se tornou modelo de retrato para as posteridades. Uma das características do Renascimento é o racionalismo. Cada vez mais, a razão passou a ser encarada como pressuposto da verdade, sendo o fio condutor da ação humana. O homem moderno passou a ter a necessidade de explicação lógica e de métodos. Como exemplo, na arte, temos a obra A Lição de Anatomia do Dr. Taupe, pintada por Rembrandt, que retrata uma aula de anatomia,
na qual ocorre a dissecação da mão esquerda de um marginal que havia sido condenado à morte por assalto à mão armada no dia anterior. Hedonismo é a valorização dos prazeres sensoriais. Os renascentistas começaram a retratar em suas obras a dedicação ao prazer como estilo de vida. Para eles, isso significava, por exemplo, comer e beber o que tivesse de melhor. Um exemplo que ilustra essa característica é a pintura O Banquete de Casamento, de Sandro Botticelli. Naturalismo é mais uma das características renascentistas. Na Idade Moderna, começaram a realizar estudos sobre a natureza, que passou a ser vista como uma forma de conhecimento. Estudava-se natureza física e natureza humana. Um exemplo é o quadro Primavera, também de Sandro Botticelli, que representa e festeja a chegada da primavera, mostrando de forma detalhada a anatomia humana e vários elementos da natureza. Outra importante característica renascentista é o classicismo, que propõe um retorno aos valores clássicos de Grécia e Roma antigas. Não queriam uma repetição, mas usavam os artistas e pensadores da antiguidade como uma inspiração para os artistas e cientistas do Renascimento. Também retratavam elementos da Grécia e da Roma antiga. Um exemplo é a pintura Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, que mostra personagens da Antiguidade e do Renascimento em uma mesma obra, fazendo uma homenagem ao passado, mas também conectando ao presente da época. No centro da pintura, nós podemos ver os famosos filósofos gregos Platão e Aristóteles. Já o universalismo é algo bem interessante, pois os artistas que se destacavam, eles tinham habilidades em várias áreas, sendo, portanto, universais. Dois exemplos de respeito são Leonardo da Vinci, que era cientista, matemático, botânico, poeta, engenheiro, pintor, escultor, arquiteto e músico. E Michelangelo, que era pintor, escultor, poeta e arquiteto. Já o realismo era a tentativa dos artistas de retratarem a realidade de forma racional. Eles buscavam a perfeição nos detalhes. Por exemplo, para retratar os homens com fidelidade, estudavam a anatomia humana. Podemos ver isso bem na obra de Davi, de Michelangelo. Este é um trabalho que retrata o herói bíblico com um realismo anatômico impressionante. Possui mais de 5 metros de altura. O domínio da perspectiva é mais uma característica do Renascimento. Ela é uma técnica que permite transmitir a sensação de profundidade. Os artistas usavam para fazer suas obras parecerem tridimensionais. Tal técnica foi muito bem aproveitada na pintura A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, que vocês veem ao fundo. Ele usou a técnica do ponto de fuga, que causa profundidade na obra. À frente, vemos A Virgem com o Menino, de Rafael Sanzio, que mostra os personagens bem à frente, e ao fundo a paisagem natural e a construção em tamanhos bem reduzidos, mostrando a distância que eles estão em relação aos outros. O Renascimento cultural formou artistas que inspiraram e inspiram o mundo inteiro com suas magníficas obras. A arte popular ainda hoje faz algumas interpretações que levam o público a conhecer os clássicos renascentistas. Um grande exemplo são os personagens da história Tartarugas Ninjas, que fazem uma alegoria a 4 artistas do Renascimento. Os nomes das 4 tartarugas mutantes, Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, são referência aos 4 grandes artistas, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Michelangelo e Donatello. Mas a história vai além dos nomes, começando pelas origens dos personagens da história. As tartarugas ninjas vivem onde? Exato, no esgoto. E o mestre Splinter é o quê? Isso mesmo, um rato. As tartarugas surgiram do esgoto, no meio de muitas doenças, como as transmitidas por ratos. De igual maneira, o Renascimento começou praticamente após o desastre da peste negra na Europa. Na história, tem o Destruidor, que é um dos vilões que tem uma armadura que traz características de uma armadura medieval. As tartarugas lutam contra o medieval. E o Renascimento estava criando pensamentos, cultura e arte se opondo às tradições da Idade Média. As tartarugas tinham ainda uma amiga jornalista, o que, por extensão de sentido, nos remete a jornal,
que por sua vez nos lembra a prensa, maior invenção do período do Renascimento. Por último, perguntamos: depois de uma noite de muita luta contra o mal, o que as tartarugas iam fazer? Comer pizza. E de onde veio a pizza? Da Itália, o principal país representante do movimento renascentista. Mas o Renascimento não para por aí. O Renascimento se expandiu da Itália para outras partes da Europa. Um dos fatores que contribuiu para isso foi o aperfeiçoamento da imprensa por Gutenberg. Gutenberg desenvolveu seu invento por volta do ano de 1430. A máquina de imprensa de Gutenberg contava com uma prancha, onde eram dispostos os caracteres móveis, que eram símbolos gráficos, letras, números, pontos, etc., moldados em chumbo. Um só molde desses tipos, alimentado com tinta, poderia imprimir inúmeras cópias de um mesmo texto, em questão de horas. Se na elaboração manual dos livros o tempo gasto era enorme, com a imprensa, esse tempo foi amplamente reduzido. Assim, não só a pintura foi expoente do Renascimento, mas também as obras literárias escritas. Alguns escritores se destacaram em meio a esse movimento cultural. Entre eles estavam Luís de Camões, maior poeta da língua portuguesa. Uma das suas obras mais conhecidas é Os Lusíadas. William Shakespeare, inglês, e um dos maiores autores de peças teatrais do mundo. Foi ele que escreveu Romeu e Julieta. E Miguel de Cervantes, espanhol, e autor da famosa obra Dom Quixote. Além do renascimento cultural, houve o mesmo movimento no meio científico. Começou-se a ter uma valorização maior da razão, da experiência e da observação como forma de se alcançar a verdade. Isso promoveu a expansão do conhecimento técnico-científico. Os pensadores dedicavam-se à astronomia, matemática, física, química, anatomia, entre outros conhecimentos. Muitos são os exemplos que poderíamos citar, mas vamos falar de alguns que revolucionaram com suas ideias inovadoras. Nicolau Copérnico, astrônomo e matemático polaco, considerado o pai da astronomia moderna. Galileu Galilei, astrônomo, físico, matemático e filósofo italiano, sendo considerado um dos fundadores da geometria moderna e da física. Nicolau formulou a teoria do heliocentrismo, em que defende que o Sol ficava no centro e os planetas ao redor, refutando o geocentrismo que afirmava que a Terra ficava no centro. Essa teoria foi comprovada por Galileu. Galileu também aprimorou o telescópio. Isaac Newton, filósofo, físico, matemático, astrônomo, alquimista e teólogo. Em inglês, Newton foi considerado o pai da física e da matemática modernas. Elaborou a lei da gravitação universal. Francis Bacon, filósofo, político e alquimista inglês. Bacon foi o criador do método científico, nova maneira de estudar a natureza, fundando as bases da ciência da teoria moderna. E Andreas Vesalius, médico belga, considerado o pai da anatomia moderna. Vesalius foi um dos precursores dos estudos sobre anatomia e fisiologia, após dissecar corpos de humanos e escrever sua principal obra, um Atlas de Anatomia Humana. O renascentismo, ou renascença, foi caracterizado pela inovação na arte e pela maneira com que os artistas passaram a criar suas obras, com perfeição, harmonia e graça, marcando o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. O Renascimento, sem dúvida, foi uma fase de evolução tão forte que alguns artistas desse período são reconhecidos ainda hoje, como Michelangelo e Leonardo da Vinci. Nenhuma outra era foi mais romântica e inovadora. Todos os campos do conhecimento humano sofreram mudanças durante esse período. É no Renascimento que surge a filosofia moderna e a arquitetura passa a ser mais precisa. E, além disso, algumas invenções de Leonardo da Vinci inspiraram importantes máquinas modernas, como o helicóptero. O Renascimento trouxe várias ideias. A principal delas era que os gregos e romanos possuíam uma visão completa e humana da natureza, ao contrário dos homens medievais. A razão e a natureza passaram a ser valorizadas. O homem renascentista, principalmente os cientistas, passaram a observar o universo e a natureza. Isso fez com que surgissem novas técnicas matemáticas e artísticas, e uma arte mais comercial, pois uma das principais influências da Renascença
foi o dinheiro vindo dos ricos comerciantes italianos. As técnicas artísticas, criadas no período renascentista, acabaram sendo a base da arte nos dias de hoje. Ufa, quanta mudança, hein? Mas por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau!